Deus é bom, amados. Boa noite. Vocês estão bem? Vai ficar melhor, em nome de Jesus. São todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o propósito de glorificar, exaltar ao Senhor e aprender mais dele, né? Declarar nossa dependência de Deus. Dependência da sua palavra, do seu favor, da sua misericórdia sobre nossas vidas. E ele vem falar conosco hoje da forma que precisamos ouvir sempre, né? Ser tratado em áreas, ser consolado em outras, mas que depende de qualquer coisa ele seja louvado e engrandecido. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus. Pela tua palavra que vive e eficaz, a tua palavra, Senhor, que vai e não volta vazia. Exaltado, glorificado és o teu santo nome. Ah, Pai, o Senhor que governa tudo e todos, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que criou todas as coisas. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração. Graças te damos, Pai, pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas, sobre nós, dentro de nós, nos guiando a Tua palavra poderosa, genuína, palavra pura, ministrada aos nossos corações. Que a Tua palavra venha falar conosco hoje, Pai, ao mais profundo, que venha trazer entendimento, Pai, que ela seja ministrada da forma mais simples, para que assim seja compreendida. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, por um coração aquebrantado, pela necessidade de ouvir, Pai, sempre. Graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, de se alegrar na Tua palavra, de viver por ela, ser sustentado por ela. A Tua graça abundantemente sobre nossas vidas. Onde Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Como é bom saber, Pai, que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Como é bom saber, Pai, que Ele se fez pecador em nosso lugar, levando toda a condenação a qual era sobre nós e para nós. Graças te damos, Pai, porque o Senhor resgatou ovelhas que estavam perdidas, caminhando, Pai, para a beira do abismo, sem rumo, sem dono, sem compreensão. Mas o Senhor chegou, Pai, com abundante graça, com a sua misericórdia nos alcançou, trazendo para a luz, para o louvor da sua glória. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por bons ouvidos, ouvindo, coração receptivo para ouvir a sua palavra, coração aquebrantado diante de Ti, Pai. Oramos pedindo, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, nos molda, renova a nossa mente para o louvor da sua glória. Que a gente não venha sair da mesma forma que entramos, mas a gente receba da Tua palavra, sinta a Tua presença no nosso interior, que a gente saia aqui, Pai, caminhando, falando para o louvor da Sua glória. Graças te damos, Pai, por discernimento, saber o que é correto, o que é ruim, o que é bom e o que é mal, conforme a Tua palavra. Graças te damos, Pai. Oramos, te bendizemos, te louvamos, te agradecemos nessa noite. Fala conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Graças, Pai. Recebe toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Senta aí um pouquinho e vamos usufruir da palavra em nome de Jesus. Aleluia, Deus é fiel. Amados, abra aí em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Verso 9 e verso 10. Filipenses capítulo 1, verso 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, e em pleno conhecimento, e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Amém? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção,
para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Estou até aí, amados. Amados de Deus, o apóstolo Paulo aqui está trazendo à igreja, direcionando a igreja a ter algumas percepções. Essa é a palavra-chave do texto hoje, percepção. Tá? Eu quero que você fique bem atento para a gente aproveitar esse momento, para a gente entender um pouco mais o que é percepção ou discernimento. Tá? É muito precioso. Eu quero a sua inteira atenção aqui, em nome de Jesus, para a gente aprender um pouco mais e receber da palavra do Senhor. Tá bom? Deus é bom e fiel. Essa palavra-chave de hoje do texto é a percepção ou discernimento. O cristão ele precisa ter discernimento, ele precisa ter sabedoria, entender primeiro o que é discernimento, para poder exercer o discernimento. O que é de fato discernimento, né? Aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que ele ora, ele está orando pela igreja para que a igreja tenha discernimento. Discernimento é o quê? Percepção, na verdade, né? Não é apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto. Ele está orando para que a igreja tenha discernimento, não só nos seus sentimentos, mas no seu intelecto, no seu intelectual, na sua sabedoria. Sabedoria, intelectualidade, né? Conhecimento, discernimento, moral em assuntos éticos. Vamos lá? Fica bem atento, olha só. Não é um sentimento, Paulo está dizendo, eu oro para que vocês não sejam movidos por sentimentos, mas tenham a sabedoria no seu intelecto. Sabedoria moral em assuntos éticos, em assuntos morais da sua vida, que mexe com as colunas e traz entendimento para mim e para você. Preciso ministrar aí melhor. Amém. Pronto, amados, fica focado aqui, em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Então vamos lá. O que é discernimento? O que é perceptividade que Paulo está falando aqui no texto? Ele está falando de aqui a capacidade de compreender situações, de separar certo do errado. É isso que Paulo está orando aqui. Para que tenha capacidade de compreender situações, de entender situações, para que você saiba avaliar, na verdade, né? Compreender situações para separar o que é certo do que é errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Ou seja, não ser movido por emoções, mas ser movido pela razão do que é certo, do que é errado. Ter uma clareza de onde você vai decidir coisas, tomar decisões para continuar avançando. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Veja o que diz Hebreus, capítulo 5, verso 13. Ele diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Paulo está dizendo aqui, o escritor de Hebreus está dizendo aqui que aquele que se alimenta do leite, ainda é uma criança na palavra, ele não tem experimentado na palavra da justiça. Ainda é uma criança que está ali tateando. Verso 14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Estou dando uma introdução para você compreender o que é percepção, o que é discernimento. Por que Paulo estava orando para que a igreja tivesse essa compreensão de saber o que é certo do que é errado? Aí Hebreus faz esse complemento falando da prática das suas faculdades, trazer o que se aprendeu para a prática, né? Trazer o que se aprendeu para a prática, exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Indo para o texto aqui, quando Paulo fala assim, no verso 9, e também faço esta oração.
que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Na verdade, muitas vezes, a melhor maneira de influenciar a igreja, o seu povo, os seus ouvintes, é começar o quê? Pela oração. Orar para que Deus traga compreensão, para que Deus dê entendimento e compreensão daquilo que você está ensinando, né? Orar por pessoas de fato, para que venham entender. E Paulo disse: eu oro. Veja que Paulo, todas as cartas, Paulo ele ensina a igreja, orienta a igreja, mas antes de ele fazer esse ensinamento, ele diz: eu já estou orando. Eu estou orando, estou pedindo a Deus que não só dê discernimento e compreensão para a igreja, mas que também que use ele para aplicar as orientações como ministro do Evangelho. Né? Então, a palavra hoje ela nos orienta, ela nos guia. Todo ministro, todo pastor ele é levantado para o quê? Para guiar o povo na palavra do Senhor. Né? Então, Paulo diz aqui: eu já estou orando para que vocês tenham essa compreensão que é dada por Deus. Né? Paulo estava ali orando pelos filipenses que se unissem primeiro em amor. No contexto, ele diz assim: eu quero que vocês se unam em amor. E você vai ver que essa percepção ou discernimento é muito importante nessa hora, para trazer um crescimento para mim e para você. Fica atento aqui, ó. Olha para mim. Para que se unisse, a igreja de Filipenses se unisse em amor. Paulo ele tem orado para que essa situação mude, né? E o amor deles foi o quê? Um resultado de um grande conhecimento de Cristo na profunda visão, ou seja, um discernimento moral. O que Paulo está dizendo aqui? A igreja ela cresce em amor quando ela tem compreensão da justiça de Deus. Ela cresce em amor quando ela tem compreensão da cruz do Calvário. A igreja, você, amado ouvinte, varão, varoa, você cresce no amor de Deus quando você compreende a justiça de Deus, quando você compreende a grandeza de Deus, quando você entende realmente que você foi justificado, redimido, que Deus é misericordioso com você, que Ele te ama, que Ele te conduz e que quer o seu bem, aplicando a palavra, trazendo conhecimento, deixando se revelar para você. Quando você tem essa compreensão, você começa a ter discernimento moral, um discernimento ético daquilo que se diz a justiça de Deus, da cruz do Calvário, dos ensinamentos que é dado para a igreja. Compreende isso, amados? Pode entrar aqui, senta aqui. Bora, Neide. Senta todo mundo aqui. Neidinha também. Meninos. Bebinha pode sentar ali. Amém. São bem-vindos. Aleluia. Então, esse discernimento que Paulo está ensinando é que a igreja precisa crescer. Então, o conhecimento ético, moral, faz com que a igreja cresça em amor. Pastor, quando é que eu cresço em amor? Quando você começa a ter um conhecimento ético e moral da justiça de Deus. E esse conhecimento faz com que você cresça em amor. Você quando começa a discernir as coisas, do que é igreja, do que é justiça, do que é palavra, do que é fé, do que é obras, do que é a cruz do Calvário. Você sabia que para muitas pessoas na igreja não sabem o significado da cruz? Se perguntar sobre o que é ressurreição, ela não entende, não sabe explicar. O que é justificação, o que é remissão, o que é ser movido por fé, como é que isso funciona, como é que o Espírito Santo flui na sua vida. Enquanto não tem essa compreensão, é uma pessoa que não tem discernimento, ela não sabe discernir, ela não sabe juntar, muito menos dividir as coisas para compreender. Da mesma forma, em qualquer outro lugar que você esteja, quando você não conhece um trabalho, por exemplo, você não tem discernimento daquele trabalho, você fica cheio de receio, você não sabe falar sobre ele, não sabe explicar nada. Mas quando você tem experiência naquele trabalho, você divide as coisas bem direitinho, você tem discernimento, você tem clareza nas coisas, você explica assim, ó, numa facilidade, você tem entendimento, tem compreensão, você crê. Então, quando não há discernimento na palavra, quando não há discernimento do corpo de Cristo, a fé ela é muito abalada ainda por não entender algumas coisas. Está no leite ainda é criança, não há compreensão,
não consegue crescer tanto em amor como deveria. É isso que Paulo está trazendo aqui. Discernimento, por exemplo, da perseguição do Evangelho, saber que o Evangelho é perseguido, que a palavra que você crê, a fé que você professa é perseguida. E quando você sabe que é perseguida, automaticamente você vai começar a crescer, se fortalecer para suportar as perseguições. Quando não há discernimento, você fica ali como um alvo somente. Então a gente precisa aprender a crescer em discernimento, ser perceptivo, assim como Paulo está orando para a igreja dos Filipenses. Ele diz: eu oro para que vocês cresçam em amor. E para crescer em amor, vocês precisam compreender algumas coisas. Vamos lá. Esse discernimento moral, né? E esse amor não se apoia em sentimentos, a não ser no que Cristo tinha feito por eles. Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês cresçam só em sentimentos ou pelas emoções, a não ser o sentimento que há em Cristo Jesus. Mas você não pode ser movido por sentimentos. É algo extraordinário, aquela coisa toda. Não, você tem que ser movido pela razão, pela clareza. Vamos lá, você vai entender mais. Ou seja, na medida que a gente cresce no amor de Cristo, seu coração traz o entendimento, né? E acaba crescendo junto com toda a igreja. Quando há uma medida de crença no amor de Cristo, você começa a crescer junto com a igreja. Crescer junto em conhecimento. Estão compreendendo, amados? Aleluia, Deus é bom, não? Ou seja, cresce o amor e a sua visão. O amor, você está crescendo na visão, está crescendo no conhecimento. Quando você começa a discernir as coisas. E esse discernimento é tão bom de se aprender sobre ele, porque você pode usar o discernimento em qualquer área da sua vida. Nisso aqui eu posso usar, nisso aqui não. Não, você precisa usar em todas as áreas da sua vida. Discernimento. Perceber as coisas. Notar qual a real intenção. O que está atrás de tudo isso. Comece a se perguntar. Questionar as coisas. Não por dúvida, mas para conhecimento, para conhecer e entender. Não fique só na superfície. Se aprofunde nisso. Em conhecer mais o que está acontecendo à sua volta, o porquê que está acontecendo. Isso é muito importante, amados de Deus. Paulo, ele clama aqui para os filipenses para que aprove o melhor. Ou seja, em outras palavras, que tivessem habilidade. Ele ora para que a igreja tenha habilidade para diferenciar entre o correto e o errôneo, entre o bem e o mal, o vital e o superficial. Ele ora para que a igreja tenha habilidade. Não é só conhecer, mas praticar, ter habilidade naquilo que é bom, naquilo que é mal. Isso eu vou falar para você. Quando você começa a praticar o discernimento, que a igreja precisa ter discernimento, por exemplo, quando você não tem discernimento, você é levado e movido por todo o vento de doutrina. Quando você não tem discernimento, para Deus tudo é válido. Quando você não tem discernimento, você escuta qualquer ministração e você aplaude. Quando você não tem discernimento, você recebe tudo. Você não consegue ter um filtro. Quando não tem discernimento, você come uma comida estragada e achando que está boa. Por não ter conhecimento, não buscar o discernimento, não buscar compreensão e entender. Isso é o quê? Não, mas eu sei dividir o que é bom e o que é mal, mas você tem habilidade com isso? Se não tem habilidade, a gente precisa começar a desenvolver isso na nossa vida. Discernimento no trabalho. Às vezes tem aquele que dá um abraço em você, mas quer puxar o seu tapete. E às vezes você nem percebe, por falta de discernimento. Por falta de discernimento. As nossas decisões também estão pautadas nisso. Na perceptividade. Como discernir, como tomar decisões. A gente vai chegar lá ainda. Para você tomar decisões corretas com a razão. E geralmente, quando você tem discernimento e clareza no que você vai decidir,
onde você vai dar passo de fé, geralmente você vai sair perdendo em alguma coisa. Porque quando não tem discernimento, ou deixa o discernimento de lado, às vezes a gente quer tirar vantagem em outras. Mesmo passando por cima, levando para o sentimento e não tendo a clareza do que é correto, do que é puro, do que é certo. Às vezes as pessoas deixam de lado o que é puro, o que é certo, o que é correto e vai para uma linha onde traz só o benefício próprio, somente está tudo muito bom. E quando tem clareza e de fato presta atenção no que é correto, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para que o outro seja abençoado. Mas você está fazendo o correto, fazendo aquilo que é certo. Ou seja, a habilidade para diferenciar o que é correto, do que é errôneo, do que é bom ou do que é mal. Ou seja, devemos o quê? Orar por discernimento moral. Amados, eu oro a Deus para que vocês compreendam isso em nome de Jesus. Discernimento moral. Isso compõe estruturas na sua vida, a sua estrutura ética, a sua personalidade. Está tudo ligado a isso. Quando você tem discernimento, quando você consegue entender e compreender as coisas. Orar por discernimento moral, para que possamos o quê? Manter os nossos valores e a nossa moralidade cristã. Compreende isso? De que quando a gente ora ao Senhor, quando você começa a ter discernimento, quando você consegue entender de fato, há uma ética cristã, há uma moral que faz parte da personalidade do cristão para que continue firmes naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. Quando eu falo estar firme naquilo que é puro, que é verdadeiro, é você defender as Escrituras. E quando você defende as Escrituras, você vai contra ao mundo que é perdido e caído. E muitas das vezes as pessoas negam a palavra para não ver as pessoas com raiva dela, para não ver o mundo com raiva dela, onde o mundo quer tragar essas pessoas, onde o mundo quer tragar a igreja. O mundo quer matar a igreja, amados. Quer ver a igreja desaparecendo. E sabe o que a maioria das pessoas que compõem a igreja estão fazendo? Baixando a cabeça e que está tudo bem, para não desagradar o mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Que quando é amigo de Deus, você vai defender o que está escrito. Isso faz parte da sua moral cristã. Faz parte de uma ética cristã. De princípios que compõem a sua vida. Essas estruturas, essas colunas da sua vida, ela não pode ser abalada. Pelo contrário, ela tem que ser reforçada ainda mais. Essa oração que Paulo está fazendo para os filipenses, que eles, para crescer em amor, eles precisam ter discernimento, percepção, entender, se posicionar, para que eles cresçam em amor e para que eles tenham habilidade com isso. Habilidade, saber lidar, perceber o que está por trás, se há uma má intenção ou uma boa intenção naquilo que é proposto para você. Né? Então, ele enfatiza também a necessidade, lógico, do discernimento. Veja o que diz 1 Coríntios 6,12. Diz assim, todas as coisas me são lícitas. Você já conhece esse texto de cor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é discernimento. Eu posso fazer isso, mas eu não devo fazer isso porque eu sou cristão. Eu posso fazer aquilo que não há mais condenação, mas eu não faço porque eu sou cristão. Há um princípio por trás de tudo isso. Há uma ética a qual você deve defender com unhas e dentes. Por quê? Porque é nesses princípios, por causa desses princípios na sua vida, que Cristo morreu por você. Cristo, quando ele morre pela igreja, ele derrama o seu sangue, ele lava, regenera você, e a palavra é aplicada na sua vida, você é selado com o Espírito Santo. Essa regeneração é uma mudança de um mundano para um servo. Você pode ver que aquela pessoa mundana, profana, que vive debaixo do pecado, debaixo da condenação, ela é cheia de pecado que compõem a sua estrutura de personalidade. Ela tem uma ética mundana. A moral dela é mundana. Não tem nada de santo. Aí o que o Senhor faz? Ele muda.
E ele começa a estabelecer no seu coração princípios cristãos. O que é princípios cristãos? A vontade de Deus prevalecendo na vida daquela pessoa. E quando a vontade de Deus prevalece na vida do cristão, muitas coisas temos que dar a cara a tapa para abrir mão daquilo que é perdido, caído, de onde a gente vem. Então, essas mudanças. Então, Paulo diz, eu posso fazer tudo, mas não me convém fazer. Por quê? Porque tem um princípio, tem uma ética a qual constitui a minha vida. Que é o fato de você ser filho de Deus. De ser servo do Senhor. De ser embaixador. Quem quer ser embaixador de Cristo aqui? Você quer ser ou você é embaixador de Cristo? Não sei se tomaram café, jantaram. Você quer ser embaixador ou é embaixador? Você é embaixador de Cristo. Isso é muito bom quando você fala assim, eu sou embaixador. Mas isso traz uma responsabilidade muito grande. Quando a Bíblia diz que você é sal na terra, quando a Bíblia diz que você é luz no mundo, sabe o que a palavra está dizendo? Que você é exemplo para o mundo. Ou deve ser exemplo para o mundo. Que os seus princípios, e as suas ações, e o que você fala, deve ensinar ao mundo. Eu olho para um texto desse e me pergunto, será que o que eu falo e as minhas ações está ensinando o mundo ou o mundo está me influenciando? Se o mundo estiver me influenciando, eu preciso entender um pouco mais o que é discernimento. Discernimento. Não que eu não falo de você ter os holofotes, não, eu tenho que estar para influenciar. Não, você tem que ter sabedoria para ensinar. É isso que eu estou dizendo. As pessoas que estão ao seu redor, eu falo do mundo, que está ao seu redor, desejam o Deus que você tem? Ou elas têm a ousadia de te chamar para o mundo? Se elas têm a ousadia de te chamar para o mundo, você está falando igual ao mundo, está se comportando igual ao mundo. Se ela não tem a ousadia de chamar, é porque algo envergonha elas. As suas ações, o que você faz, a transformação da sua vida é o que ensina ao mundo. O mundo muitas vezes não vai receber você, por quê? Porque as suas boas ações como cristão envergonham as ações mundanas e profanas. Então tudo pode fazer? Pode. Mas convém fazer? Não, não convém fazer. Porque você é crente. Ao crente, amados, quando falamos de discernimento, o crente ele tem liberdade. Louvado seja Deus por isso. Mas precisamos entender o que é liberdade, para não fazer como as igrejas primitivas e como as igrejas atuais que pegam essa liberdade e transformam em libertinagem e diz que está tudo bem. Discernimento e responsabilidade. Essas três coisas precisam compor a sua vida como cristão, a nossa vida como eleitos e escolhidos de Deus. Liberdade, discernimento e responsabilidades. Vocês estão aqui? Vamos lá. Esses são pilares fundamentais que compõem a sua vida. É o que conduz, na verdade, as nossas vidas. Esses três pontos. Lógico, baseado e estabelecido na palavra. Liberdade, ou seja, nos concede a capacidade de fazer escolhas. Pastor, mas muito tempo se pega que a gente não pode escolher. Debaixo da soberania de Deus, a gente toma decisões todos os dias. Ou você não toma mais decisões depois que Cristo chamou você? Decisões, eu não falo de decidir, de escolher se vai ser salvo ou não. Não falo disso, não tem nada a ver com isso. Mas eu falo que constantemente você precisa tomar decisões. É ou não é? Na sua casa, no seu trabalho, se vai comprar algo ou se não compra, se há uma necessidade ou não. E para isso você precisa ter discernimento para escolher. Você precisa ter sabedoria para escolher. Essa liberdade de escolher debaixo da soberana mão de Deus, ela é muito boa. E ela é dada para mim e para você. E essa escolha, você toma o maior cuidado para não escolher o que é errado. Ou o que é fraco. Você sempre quer escolher o melhor ou aonde você vai se dar bem. Aí onde está? Como é que você faz isso?
Tendo discernimento. Discernimento. Ter discernimento significa não apenas fazer escolhas, mas também compreender as consequências de cada decisão. Ou seja, você tem a liberdade para escolher, mas o que é discernimento? É o que eu vou escolher, quais as consequências disso. Que tipo de consequência traz na minha escolha? Toda escolha que você faz, você vai ter uma consequência disso. Pode ter certeza. Vai ter uma consequência. Então, quando você faz uma escolha sem pensar na consequência, ou você faz uma escolha apenas emocional, você não tem discernimento, não tem perspectividade, você não tem clareza. Você foi pela emoção, movido por sentimentos somente. Você não tem clareza. E quando se trata das coisas do Senhor, você tem clareza no que você decide, você sabe das consequências, de onde a onde você vai chegar. Você tem uma noção. Se não tem noção, você não tem discernimento. Não tem compreensão. Essa é a oração que Paulo tem feito. Discernimento, compreensão, ter habilidade com isso. Para que a igreja tenha essa habilidade. E quando ele fala de ter habilidade, é de enxergar além do momento presente. Você pode decidir algo e ficar só... Não, mas aquilo foi no momento, foi no calor da emoção. Foi no calor da emoção que eu disse, não, pare, pense. Que pode trazer no futuro. Qual a consequência disso no futuro? Você precisa ter esse discernimento, que é chamado de habilidade de enxergar. Habilidade de enxergar. É uma pessoa que não responde na bucha, faz uma pergunta, não é isso, não. Você para, pensa, é isso aqui. Isso é sabedoria. E sabedoria está movida por sentimentos. Isso é habilidade do Senhor. Você precisa ter habilidade com as coisas do Senhor. Você também precisa ter habilidade daquilo que é mundo. Aonde você está inserido lá fora. E a responsabilidade, que é o que constitui a coluna da sua vida, sua coluna ética também, como um cristão. Essa responsabilidade que Paulo fala aqui, é a responsabilidade de se torna essencial. Ou seja, com a liberdade e o discernimento, somos responsáveis por cada decisão que tomamos. Você tem liberdade para escolher, então você tem o discernimento, a clareza para tomar decisões, mas você precisa entender também que vai trazer consequências e que somos responsáveis por cada decisão. E essa responsabilidade, ela não é passada para outro, é você que responde. É você que decidiu em algumas coisas. Então é você que tem que responder pelas suas decisões. Ou seja, cada decisão, amados de Deus, às vezes a gente pensa muito pequeno, no sentido de que eu decidi isso aqui, está muito simples, tal. Não, quando você toma uma decisão, não está só influenciando no seu momento presente, mas no seu futuro, e mexe com a vida de pessoas que estão ao seu redor, e mexe no mundo inteiro. O mundo inteiro, nosso país, tudo é movido por decisões. As decisões erradas, consequências para um monte de gente. É a mesma coisa, se o cabeça da casa toma decisões, vai afetar a mulher, vai afetar os filhos, ou os pais, o sogro, a sogra, o tio. Vai afetar mais pessoas. Ou seja, você é responsável por isso. É o que Deus está nos ensinando na palavra, quando Ele diz assim, eu faço orações que o vosso amor aumente mais e mais, e tenha pleno conhecimento e toda percepção. Aumente o amor mais e mais, mas que você tenha conhecimento e seja perceptivo, entender, em tomar decisões, ter clareza nisso. Vamos lá. Quando se tratamos de discernimento, compreensão e clareza, estamos agora se aproximando de uma época e a gente vê isso claramente, a gente sabe disso claramente. Principalmente isso move muito nas cidades menores, que é a época de campanha e época de política. Certo? Eu, como ministro do Evangelho, eu preciso orientar vocês nessas áreas também. Eu não trago política para dentro da igreja, não trago político para o púlpito, muito menos peço voto para ninguém. Mas eu preciso orientar vocês, não vou impedir, e eu nem tenho moral para isso, nem moral, nem autoridade para isso, para decidir coisas ou dizer que tem que ser o que tem que ser. Não. Mas eu preciso orientar vocês como deve funcionar. Cabe a cada um, com a sua ética moral cristã,
tomar suas decisões e investigar também de fato, né? Estamos em uma época que mexe com as pessoas, mexe com a cidade, mexe com todo mundo, principalmente nas cidades menores, essa questão de campanha. Então, por que eu estou abordando esse ponto também? Porque esse ponto são movidos por decisões que vai mudar muito o nosso futuro, do nosso município, estado, cidade, o país. Então, assim, você precisa ser um crente com sabedoria e tomar discernimento, clareza. Porque, como temos como guia a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu costumo dizer uma coisa. Antes de você escolher um político para votar, seja prefeito ou seja vereador, tenha habilidade com o discernimento. Discernir qual a real intenção dele. O que ele quer, afinal? O que ele fala? O que ele promove? Para que eu vote nessa pessoa. Enxergue isso, pelo amor de Deus. O político que chega querendo comprar o seu voto, esse é o pior que tem. Não, eu vou vender o meu voto, e isso é generalizado, as pessoas querem vender voto. Querem vender os seus princípios. Querem vender os seus princípios. E dizer que o cara é bom. A primeira demonstração de que ele, eu vou até usar essa palavra, a primeira demonstração que ele não presta é quando ele compra voto. Ele é um corrupto e corrompe as pessoas. O cristão precisa ter discernimento com isso, para saber se posicionar diante desse tipo de pessoas mundanas. Então, compra do voto. Esse é um princípio que deixa muito claro no cara ou na mulher que ele não presta, não tem valor algum. Isso é clareza com as coisas. Outra coisa, eu estou falando só de quando você é impactado no que eles oferecem. O que eles oferecem? Vão oferecer. Vão tentar comprar o voto de vocês. Vão prometer coisas. Por que eles só lembram de vocês ou lembram da igreja em 4 anos? Você não acha que eu sou procurado também, não? Me procuram. Eu não quero nem conversa. Só lembra em 4 anos. A real situação é trazer benefício para a igreja? E não diz nem assim, eu quero comprar seu voto. Não fala dessa forma. Sabe o que fala? Eu me ajudo e você me ajuda. Mascara, maquia a compra do voto. Agora, eu vou muito mais além. Não para só nisso. Prestem atenção no que, quando você vota, em que você está apoiando. Ou quem você está apoiando. Ou qual tipo de ideia que você está apoiando. Exemplo. Cremos, não sei se você crê desse jeito, mas quando a gente olha para a Bíblia, não cremos no aborto. A igreja, num pacote completo, é contra o aborto. É crime. É uma vida. É uma vida. A igreja é contra, por exemplo, um único banheiro dentro das escolas para meninos e meninas. E esse monte de zigue-zira que a esquerda tenta implantar dentro das igrejas, dentro do mundo, das escolas. Aí vamos lá, a igreja como cristão, não, eu também não concordo. Beleza, mas às vezes você vai votar num candidato que a governadora, por exemplo, apoia esse candidato, que você votando nele, você está defendendo essa ideia para ser implantada dentro das escolas ou a favor do aborto, ao que a gente professa que é contra. Resumindo, às vezes votamos num candidato dizendo eu não concordo com o aborto, não concordo com isso e com aquilo, e vota num candidato que está ligado aonde apoia tudo que você diz que é contra. Ou seja, você é contra e vota a favor. Tenha discernimento nisso, em nome de Jesus. Para ver, com clareza. Não vá ser movido por sentimento, por auê, por quem faz festa maior, ou por maiores carreata. Isso não leva a nada. O que acontece? Vota num cara desse tipo, ou numa mulher desse tipo. O que acontece depois? Depois vão gritar dizendo que não concordamos com isso, não concorda sim que votou. Entendeu? Mas vamos para o que eu estou falando. Não fique só naquele que o candidato... A quem é afiliado? De que partido ele é? Que partido ele é? As autoridades maiores sobre ele. Quem são elas? O que elas apoiam? O que elas decidem?
Porque, na maioria das vezes, defendem o que fere a sua ética cristã, o que fere as estruturas de você como cristão, de você como igreja. Por isso que eu digo, não estou pedindo voto para ninguém, estou falando mal de candidato nenhum. E nesse pacote eu estou generalizando. Quem você vai votar, olhe em quem você está votando, para você não votar apoiando algo que você é contra. É só isso. Sabe? Tenha discernimento, tenha clareza, tenha sabedoria. E outra coisa, cristão não vende voto. Cristão tem princípios, tem ética, tem vergonha na cara. Né? Não vai estar se vendendo, não. Não vai estar se vendendo. Isso é feio, isso é horrível. Só o mundo faz isso. Só o perdido, só o caído faz isso. Se vende. Ou seja, aí, aquele que se vende, por exemplo, é a pessoa que é influenciada pelo mundo. Não tem nada de igreja, não tem nada de Cristo, não tem nada de palavra. Não tem discernimento. É cego espiritualmente. Sabe? E da mesma forma, como Paulo ora para que a igreja tenha discernimento, tenha perceptividade, eu oro para que vocês tenham compreensão, estudem, analise, vá mais além, tenha tempo para isso. Não tome decisões em qualquer área da sua vida, politicamente falando, ou em qualquer área da sua vida, movido por emoções ou por coisas grandes. Você não é movido pelo que é natural, você é movido pelo Espírito Santo. Então, a oração que fazemos hoje tenha discernimento, tenha compreensão, tenha sabedoria, a sabedoria de Deus. Tá? O que é prioridade? A palavra tem que ser prioridade na sua vida. Ela é o que molda você, ela é o que sustenta você. Pessoas não sustentam pessoas. Pessoas apoiam, dão suporte. Pessoas instituídas por Deus. Né? Mas o que sustenta você é a palavra. E essa palavra temos que defender a unhas e dentes. Princípios. O cristão sem princípios não dá. Ele está alicerçado em areia. Cai fácil. Se perde fácil. Desanda fácil. Desfalece na fé. Que Deus nos conceda sabedoria, clareza, entendimento, conhecimento para discernir, tomar decisões, seja qual área for da sua vida. Que você não seja movido por emoções. A própria Bíblia diz que a gente, de cabeça quente, estressado, não podemos tomar decisões. Porque até isso são decisões tomadas por emoções, pelo meio emocional. E dá errado. Vai dar errado. Sabe, amados? Eu faço essa orientação a vocês por amor à igreja, por amor a vocês. Tenha certeza disso. Para que a gente possa continuar crescendo em amor. Mas é um crescimento em amor estabelecido na verdade. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pai, graças te damos em nome de Jesus. Estamos diante de ti, Senhor. Na posição de servos, de herdeiros, de escolhidos, de filhos do Senhor. E oramos, Pai, assim como a tua palavra nos orienta, que pedimos sabedoria ao Senhor e o Senhor dá liberalmente. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Pai das luzes. Sabedoria que vem diretamente do coração de Deus. Sabedoria cheia de princípios. Princípios da tua palavra, das Escrituras, teu poder atuante em nossos corações. Pedimos, Pai, discernimento naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, Pai. Discernimento para a gente não ser levado por todo o vento e doutrina. Discernimento, Senhor, em tudo aquilo que foi dado em nossas mãos para a gente poder continuar avançando. Clareza, sabedoria do Senhor. Para que quando a gente tomar decisões, tomar segundo a tua palavra, segundo a sua ética, a qual o Senhor tem estabelecido em nossos corações. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela igreja, por cada um faz parte do corpo de Cristo, por aqueles que o Senhor estabeleceu, Pai, por aqueles que o Senhor chamou segundo a sua misericórdia, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram redimidos e justificados, aqueles que receberam bons ouvidos para ouvir, Pai. Eu oro em nome de Jesus, dando passos de fé, passos de sabedoria, discernimento, clareza espiritual,
para que não sejam levados pelo mundo, moldados por aquilo, Pai, que há uma má intenção, Pai, onde há discórdia, pessoas de trevas querendo puxar o seu povo. Cristãos, Pai, com sabedoria, entendimento, compreensão, Pai, capacidade, habilidade de entender, Pai, do que é puro, do que é verdadeiro, ter discernimento, Senhor Jesus, da Tua palavra. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Cristãos crescendo e avançando na Tua palavra, na fé, moldado pela Tua palavra. E não aqueles tomando leite, mas aqueles comendo comida sólida. E só o Senhor, Pai, para abrir os olhos. Só o Senhor, Pai, para dar clareza e entendimento e bons ouvidos para fazer a gente continuar avançando, crescendo e defendendo a palavra da fé. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos trata, nos ensina. Tira as escamas dos nossos olhos. Mente aberta. Coração aquebrantado. Ouvidos para ouvir. Conhecimento chegando e entendimento, Pai. Para saber o que é bom e o que é mal. O que é boa intenção e má intenção. E não sejamos levados, Pai, por todo o vento de doutrina. Mas sim estabelecido, Pai, na Tua santa palavra, que é o poder de Deus. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Senta só um pouquinho aí.